Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre gêneros literários, um pouco de literatura. Lembrando que não podemos falar de gêneros literários sem antes falarmos de Aristóteles, filósofo grego, que foi o primeiro a definir que literatura é imitação da realidade e sua principal função é levar o homem à aprendizagem. E ele também identifica que há diferença entre uma história contada em terceira pessoa, entre uma poesia cantada em primeira pessoa e o diálogo representado, ou seja, encenado em segunda pessoa. Com isso, ele criou o conceito de gêneros literários, que são classificações das obras literárias, de acordo com a organização formal, na apresentação das características estruturais delas. Então, de acordo com o grupo de semelhantes, nós temos o primeiro gênero, que é o épico, temos o segundo gênero, que é o lírico, e o terceiro gênero, que é o dramático. O gênero épico tem como base a narração, ou seja, o fato, se dá em terceira pessoa. O gênero épico fala de feitos heróicos, de divindades ou de ilustres homens, de homens notáveis. Também é chamado de epopeia, né? Estruturado em 5 partes, que eu já vou falar mais adiante. O assunto sempre é algo grandioso, que pode ser uma guerra, uma aventura, uma viagem. As peculiaridades físicas e sociais do herói sempre sobressaem ao longo da narrativa, e os deuses mitológicos participam da narrativa, seja favorecendo ao herói, seja contra ele. Quanto à estrutura, né, o texto épico, a obra épica, ele tem 5 partes. A primeira parte é a proposição, quando é apresentado o fato, o assunto que vai ser tratado. A segunda parte é a invocação, quando há o pedido de inspiração às entidades mitológicas, também conhecidas como musas. A terceira parte, que é a dedicatória, quando a obra é oferecida a uma pessoa, uma personalidade ilustre. A quarta parte, que é a narração, quando há o relato dos fatos. E a quinta e última parte é o epílogo, quando há o desfecho da narrativa. As principais epopeias estrangeiras são Ilíada e Odisseia, de autoria de Homero, autor grego, que fala da guerra entre Grécia e Troia. Paraíso Perdido, de John Milton, autor inglês, que fala da rebelião celestial. Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, autor italiano, que fala do ciúme desorientado de um nobre cavaleiro. Eneida, de Públio Virgílio Maro, autor italiano, que fala de Enéas e a futura fundação de Roma. Lembrando que Eneida se dá após a queda de Troia. Ilíada fala da queda de Troia, Odisseia e Eneida falam de caminhos, né, que pessoas que estiveram envolvidas nesse fato seguiram. Odisseia fala de Odisseu, que na mitologia latina se chama Ulisses, e Enéas. Os Lusíadas, de Luís de Camões, autor português, que fala da viagem marítima às Índias. As principais epopeias brasileiras são Caramuru, de Santa Rita Durão, que trata de um náufrago que se tornou líder dos indígenas, dos índios tupinambás, e ajudou a fundar a cidade de Salvador, na Bahia. E o Uruguai, de Basílio da Gama, que fala da guerra travada entre portugueses e espanhóis contra indígenas e jesuítas, pela conquista da colônia de 7 povos das Missões, região conhecida como Uruguai, que na obra se chama Uruguai. O gênero lírico tem como base a expressão individual e subjetiva, ou seja, em primeira pessoa, e tem o acompanhamento musical. O eu lírico manifesta seu mundo interior, que nada mais são do que os sentimentos, emoções e estados da alma. O soneto apresenta o desenvolvimento nos quartetos e a conclusão dos tercetos. Então, para você que nunca ouviu falar de soneto, soneto é um poema que ele tem 2
2 quartetos ou 2 quadras e 2 tercetos. Quando a gente fala de quartetos e tercetos, são estrofes que agrupam versos. Então, quarteto ou quadra, 4 versos, tercetos, 3 versos. E há uma preocupação muito grande com a sonoridade desses versos, tá? Que a gente vai falar no próximo vídeo. O gênero dramático tem como base a personagem, sem a presença do narrador, porque os fatos são contados através de diálogos entre as personagens ou de um monólogo, ok? Os textos dramáticos podem ser divididos em 6 tipos. O primeiro deles é a tragédia, que provoca a compaixão e o terror, né, no leitor. A comédia, que é o segundo tipo, provoca o riso fácil, que critica os costumes da época. O terceiro tipo é a tragicomédia, que mistura a tragédia e a comédia, o real e imaginário. O quarto tipo é a farsa, que critica a sociedade e os costumes, expondo o ridículo e a caricatura. O quinto é o drama, que alterna momentos de alegria e dor ao longo de sua narrativa. E o sexto e último é o alto, né? O alto possui um argumento bíblico, burlesco e alegórico, que é a base do antigo teatro português. Alegórico é quando se usa símbolo, se usa figura para representar uma outra figura. Bom, espero ter sido claro. Num próximo vídeo sobre literatura nós vamos falar um pouco de métrica, de escansão, de esquema de rimas, mas por hoje é essa matéria, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.